Olá, pessoal do Terceirão, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a nossa última AV2 da vida do ensino básico. Lógico, para quem não ficar de recuperação, né? Mas aí também não é AV2, é prova de recuperação. Bom, nessa prova a gente terá dois grandes assuntos: a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Da Idade Moderna eu quero que você saiba sobre Iluminismo e Revolução Francesa. Vamos ver qual era o contexto da Revolução Francesa, né? Enquanto o terceiro estado, a burguesia e o povão, pagavam impostos e viviam na miséria, com fome, o primeiro estado, os padres, né, e bispos, o clero, e o segundo estado, a nobreza, os senhores feudais, tinham privilégios. Ó, esse quadro aqui mostra bastante pra gente, ó. Tem até aquela musiquinha, Garota, eu vou pra Califórnia, adaptada. Primeiro estado era o clero, segundo estado era a nobreza, terceiro estado, que dureza, a burguesia e o povão. Muito bem. Você deve estar achando estranho por que a burguesia está junto com o povão se os burgueses são ricos comerciantes. Porque naquela época os senhores feudais, dentro de uma mentalidade teocêntrica do clero, né, dos padres e dos bispos, dizia que a burguesia era pobre fantasiado de rico. Que nojo, eles tiveram que trabalhar para enriquecer. Eles não são ricos por herança. E é lógico que a burguesia não gostava muito disso e houve um grande entrave político. Existem caricaturas da época como esta do senhor que representa o terceiro estado carregando um padre e um senhor feudal nas costas, mas também do terceiro estado se libertando das amarras dos privilégios e um padre do clero e um senhor feudal fugindo. Falou, o terceiro estado está acordando, né? O ponto central da Revolução Francesa foi quando o terceiro estado foi tentar libertar os líderes que estavam presos na Bastilha, esta torre-prisão. Por algum motivo não muito inteligente, o Luís XVI, o governo francês, guardava as armas do exército no porão da Bastilha. O povo que foi lá para libertar os líderes matou 2 coelhos com uma cajadada só. Conseguiu libertar os líderes e conseguiu armas para a revolução, inclusive guilhotinando o rei. Depois que eles chegaram ao poder, houve uma divergência entre direita e esquerda, e até hoje em dia a gente fala os termos direita e esquerda baseado nisso daqui. Os girondinos, a alta burguesia, falaram, povão, muito obrigado pela ajuda aí a derrubar o rei, a começar uma república, mas quem deve governar são aqueles que tiveram acesso a boas escolas, boas faculdades, e infelizmente vocês não tiveram. Eles tinham uma ideia do Voltaire, né? Voltaire de ser sábio para governar. Os jacobinos falaram, o quê? Agora na hora de governar vocês não querem a gente? Não, a maioria deve estar no poder, a maioria deve decidir. Como diria Rousseau, né? A maioria gosta do Renato Rousseau. Não foi boa essa. Então, os girondinos sentavam-se à direita do parlamento, os jacobinos à esquerda. Até hoje em dia, essa expressão direita e esquerda, para políticos que apoiam mais empresários, banqueiros, dizendo que eles são a locomotiva do país, serem chamados de direita, e políticos que apoiam mais, dizendo que a base popular estando forte, isso sustenta o país, serem chamados de políticos de esquerda, vem desta época, tá bom? O segundo grande assunto tem a ver com a Idade Contemporânea, o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Fernando, por que você está fazendo um salto tão grande? Lembra, eu estou indo para os assuntos que estatisticamente são mais cobrados no Enem e nos vestibulares. Então, esse assunto de Revolução Francesa é muito cobrado sobre a Idade Moderna, e o período entre guerras cai muito, né, os regimes totalitários, e é por isso que eu estou indo para esse recorte. Os Estados Unidos tinham se dado muito bem no final da Primeira Guerra Mundial. Você se lembra que os Estados Unidos entraram na guerra quando a União Soviética, então Rússia, tinha pedido para sair para cuidar das questões da Revolução Russa de 1917, que tinha como lema paz, terra e pão. Terra, paz e pão, né? A paz era sair da guerra. Só que os Estados Unidos tinham feito uma série de investimentos e eles não queriam perder. Eles entraram no último ano da guerra com soldados descansados e armamentos novos e não tiveram seu território atacado.
Imagina que vantagem competitiva dá. Enquanto os principais rivais econômicos estão destruídos, os Estados Unidos está com uma economia pujante, a ponto deles terem como lema o American Way of Life, o estilo de vida estadunidense baseado nos bens materiais. Olha, bens materiais trazem felicidade. Se você tiver carro, se você tiver móveis, se tiver eletrodomésticos, você vai ser feliz. Este cartaz, muito nas propagandas da época, o mais alto padrão de vida é o padrão de vida americano. Deixa eu só colocar mais para baixo que ele está meio apagadinho aqui, né? Então não há caminho como o caminho americano. E uma família feliz porque está no seu automóvel, passeando com roupas bonitas, né? Este mesmo cartaz vai ser bem emblemático em vários lugares, sendo colocado com uma fila de pessoas desempregadas pedindo ajuda numa igreja, esperando doação de comida, né? Então vai ser um dos símbolos aí da crise de 29. Deixa eu colocar aqui para cima. Ótimo. Então, qual foi a causa da crise? Os Estados Unidos tiveram uma superprodução para abastecer a Europa. A Europa se abasteceu e os Estados Unidos não souberam a hora de parar a produção. Por quê? Porque países que foram devastados pela guerra compram só o que precisam. Só que os Estados Unidos estavam empolgados com a produção, acabou tendo estoques encalhados. Isso gera um grande círculo vicioso. Estoques encalhados geram desempregos, né? Porque não tem necessidade de produção. Pessoas desempregadas não recebem salários. E aí, não recebendo salários, não compram os estoques encalhados, gerando mais desemprego. Ó. Então, círculo vicioso não é, como dirão lá no Chaves, o inho fumando, né? Mas é isso, ó. É algo que você não sabe bem o que é causa, o que é consequência. Os estoques estão encalhados e gerou desemprego. Desemprego gera pessoas sem salários. Pessoas sem salários não consomem, viram subconsumo. O subconsumo gera mais estoques encalhados. E você não sabe mais do que é causa, o que é consequência. Como a economia dos Estados Unidos era a principal economia do mundo, os países compravam e vendiam dos Estados Unidos. Mas se a primeira pecinha do dominó cai, derruba as outras, né? E afetou muito o Brasil. O Brasil vendia muito café para os Estados Unidos. E como o café, mesmo que existam pessoas viciadas em café, não é uma commodity, um produto agrícola de primeira necessidade, ele foi muito desvalorizado. E para evitar desvalorização e vender a qualquer preço, já que não estava tendo procura, houve uma política de queima de estoques de café. Quem tentou propor uma solução foi um cara chamado John Maynard Keynes, esse bigodão aqui, tá? Ele falou assim, olha, a ideia do Adam Smith que o governo não tem que fiscalizar a economia é que gerou isso. Se a gente tivesse órgãos fiscalizadores, falam, olha, não pode, o estoque está ficando muito calhado, reduz a produção. Olha, não pode empregar crianças na produção. Olha, a jornada de trabalho está muito grande, vamos reduzir. Isso teria evitado o caos da crise. As ideias do Keynes foram adotadas por um presidente dos Estados Unidos chamado Roosevelt e isso começou a dar uma melhorada na economia dos Estados Unidos. Para ser sincero, a economia dos Estados Unidos só se recuperou com a grande produção de armamentos para a Segunda Guerra Mundial. Muito triste um mundo que precisa da produção de armas para se recuperar de uma crise econômica, né? Gente, esses são os pontos principais para a nossa última AV2. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Consulte as suas anotações, consulte os materiais que você tem e com certeza você fará uma excelente prova. Até a próxima, pessoal!